Fala, meu amigo concurseiro, seja bem-vindo agora ao Clube EAD. Agora nossas aulas vão ser online para você. Que bom que você está aqui comigo. É uma situação que a gente está enfrentando junto e o clube se reinventou. Agora nossas aulas vão ser online. Eu, juntamente com outros professores de Direito Administrativo, vamos ministrar a matéria de Direito Administrativo e o Clube do Concurso dividiu os conteúdos para que a gente possa alavancar a tua preparação para o concurso público. Vimos aí que saiu o edital do DEPEN, uma ótima oportunidade para você que está estudando e para você que vai começar agora. Saiba que as nossas aulas vai alcançar você que já está se preparando e vai alcançar você que vai iniciar os seus estudos a partir de agora. Eu, juntamente com outros professores, vamos trabalhar a matéria de Direito Administrativo. Como você já deve estar se adaptando já à nossa nova plataforma, você já deve estar sabendo que há outros professores que vão trabalhar as outras matérias de vários editais de concurso que vão sair pelo Brasil afora. Hoje vamos trabalhar um conteúdo que caiu que já está no edital da DEPEN, mas também que cai em vários outros concursos. Vai ser muito importante para você nesse momento absorver a matéria, já que o edital é o edital mais longo, você vai conseguir se preparar melhor, vai conseguir pegar todo o conteúdo, fazer as questões, simular a prova e a gente vai estar aqui para colaborar com vocês. Então, o nosso primeiro assunto comigo, professor Maurício, vai ser processo administrativo na Lei 9784 de 99. É uma matéria, é um assunto um pouquinho extenso, mas é um assunto simples de se absorver. E a gente vai trabalhar de uma forma clara, para quem já conhece as minhas aulas, sabe que eu direciono a aula focado nas questões de concurso. O assunto fica um pouquinho claro e tu começa a compreender e acertar a questão com segurança. Pois bem, vamos começar o conteúdo de hoje, processo administrativo, a Lei 9784. Vamos explorar alguns pontos da lei. Não vai dar para falar ponto a ponto, mas vamos falar os principais pontos que caem em prova. Beleza? Tranquilo? Vamos começar. Processo administrativo. Antes de eu falar processo administrativo, eu tenho que falar para vocês o seguinte: o que é o processo? Professor, o que é o processo? E eu quero que vocês levem essa ideia para vocês começarem a raciocinar. Processo é um instrumento do Estado para atingir uma finalidade específica. O Estado utiliza as suas funções legislativa, executiva e judiciária para quê? Atingir as suas finalidades. Por exemplo, na função legislativa, há o processo legislativo. O processo legislativo para quê? Elaborar as leis. Já na função judiciária, há o processo judicial. E no processo judicial, o que acontece? A aplicação da lei ao caso concreto. E na função executiva ou função administrativa, qual é o processo que vai ajudar o Estado a atingir as suas finalidades? O processo administrativo. Então, o processo administrativo vai ser usado como instrumento daquele que exerce a função administrativa. Ah, professor, beleza, entendi o que é processo, é um instrumento. E agora, o que é um processo administrativo, conforme a doutrina pré-leciona, um conceito que você deve levar para a prova? Acabei de colocar no quadro que processo administrativo é uma série ordenada de atos para atingir uma finalidade específica da administração. Por exemplo, se a administração pública quer fazer uma contratação com uma empresa, o que ela precisa? De um processo administrativo. Inicio o processo e ao final eu vou escolher qual empresa eu vou escolher para prestar um serviço. Então, tudo que a administração pública, e quando eu falo administração pública, relembre lá que a administração pública pode ser o poder executivo ou o poder legislativo ou judiciário no exercício da sua função administrativa de forma atípica. Então, a administração pública, quando quer atingir uma finalidade, ela vai usar o processo administrativo. Então, esse processo administrativo, tu deve entender o seguinte, que além de ele ser uma série ordenada de atos,
essa lei do processo administrativo vai ser aplicada a um ente da federação. Qual? No nosso caso, essa lei 9784, que regula o processo administrativo, é aplicado no âmbito federal. Então, no âmbito federal, eu tenho uma lei que regula o processo administrativo? Tenho, a lei 9784. Beleza, eu já sei qual o conceito de processo administrativo. Eu já sei qual lei que regula. Agora tu deve entender o seguinte: esse processo, essa série ordenada de atos, precisa atender princípios, precisa observar o regramento que está contido na lei. Então, como de praxe, o que tu vai fazer? Vai puxar uma setinha para cá e vai colocar o seguinte, que esse processo administrativo deve observar princípios. Então, coloca aqui, deve observar, ou seja, atender os chamados princípios. Beleza, professor, mas eu ainda não estudei o que vem a ser os princípios. Você terá uma aula exclusiva para tratar de princípios da administração pública. Mas de antemão já adianto para você o que vem a ser esses princípios. Os princípios são verdades fundamentais. Eles orientam a atuação do administrador. Quais princípios, professor? Eu tenho o princípio da legalidade, da impessoalidade, do interesse público, da finalidade. Essa lei 9784 traz outros princípios, como o princípio da oficialidade, da verdade material, o princípio da segurança jurídica. Então, há um rol extenso de princípios. E o que a gente vai fazer? Trabalhar os principais princípios que caem em prova. Já vou focar um pouquinho já na DEPEN, para você que está se preparando para a DEPEN, que a banca é CESP, é uma banca capciosa, já vou direcionar você um pouco para a DEPEN também. Por quê? Vou te dar os principais princípios que a CESP cobra. Então, princípios são verdades fundamentais, são premissas que vão orientar a atuação do administrador. E a gente vai conhecer quais são os princípios que tu deve saber para acertar as questões de prova. Então, coloca aí no teu caderno quais princípios a gente vai estudar na aula de hoje. O primeiro princípio é o princípio da oficialidade. E eu dei uma atenção maior para os princípios que não são do nosso cotidiano ou que não são tratados em outros assuntos do direito administrativo, mas que existem e no processo administrativo é essencial você saber. Primeiro princípio, o princípio da oficialidade. O que vem a ser o princípio da oficialidade? Gente, diferente no processo judicial, para que ele comece, para que ele inicie, é necessário que você provoque, é necessário que você vá até a porta do Poder Judiciário e provoque o Poder Judiciário para iniciar um processo judicial. Já no processo administrativo, rege-se por esse princípio da oficialidade. O que ele diz? Como ela está gravada, você vai dar uma pausa para você escrever o conceito. O que ele diz? Que esse princípio aqui fala que o processo administrativo ele pode ser iniciado de ofício, ou seja, a própria administração pública pode iniciar um processo, não precisa ninguém provocar a administração pública? Exato. Então, esse conceito rege-se por esse princípio. A administração pública pode iniciar o processo administrativo sem provocação nenhuma. Outra, quando inicia o processo, a própria administração pública vai impulsionar esse processo. E tudo por quê? Porque há o princípio da oficialidade. Então, oficialidade é o processo administrativo iniciar de ofício e ser impulsionado pela própria administração pública. Beleza? Então, tu segura esse conceito, que a banca vai fazer o seguinte, vai querer confundir esse conceito com outros conceitos de princípio que você já conhece. Tranquilo? Então, o primeiro princípio, oficialidade. Beleza, professor. E agora, o que a gente precisa? Precisa entender o que é a chamada verdade material. Então, tu vai colocar aqui o próximo princípio,
é chamado de verdade material. Ah, professor, verdade material? O que eu tenho que saber o que é essa verdade material? Gente, no processo judicial, o que acontece? O juiz vai se convencer do que aconteceu no processo. No processo judicial há regras mais rígidas e lá o juiz vai se convencer daquela prova testemunhal, daquela prova documental, de um depoimento de uma parte, do depoimento de uma outra parte, ou seja, há uma regra rígida e o juiz vai se convencer daquilo. Pode acontecer do juiz se convencer daquilo que está no processo e não ser de fato o que realmente aconteceu naquele conflito. Diferente do processo administrativo. No processo administrativo, essa verdade material permite você conhecer de fato o que aconteceu naquela demanda. Permite você produzir provas em qualquer fase do processo. Outra, faz com que você, caso entre com recurso em um órgão incompetente, seja direcionado você ao órgão que seja competente e dado um novo prazo para você. Então veja que esse processo administrativo não busca ter o início e um fim, busca verificar quais são as verdades dos fatos. E quando fala-se em verdade dos fatos, eu falo da verdade material. Então o que a banca vai te perguntar? Ela vai falar que verdade material, buscar a verdade dos fatos, é princípio da oficialidade. Vai estar certo? Não. Errado. Porque o princípio da oficialidade, você já sabe que o processo inicia de ofício. Verdade material, a administração pública, por meio do processo, busca a verdade dos fatos, dando a possibilidade de prova, dando a possibilidade de você poder ingressar com recurso em um outro órgão, caso você erre no órgão que era para ser interposto esse recurso. Então, várias manobras, várias ferramentas, vários mecanismos para você buscar a verdade dos fatos. Tranquilo? Então, esse é o segundo princípio, é a verdade material. Qual é o próximo, professor? O próximo princípio é chamado de informalismo, o que é o contrário de formalismo. Coloque aí, próximo princípio, informalismo. O que vem a ser o informalismo? A palavra formal vem do quê? De regras rígidas, procedimentos predeterminados, que não tem ali uma flexibilidade. Já o informalismo, ou também chamado de formalismo necessário, diz o seguinte, que durante o processo deve-se adotar regras? Deve, só que as regras devem ser simples para quem? Para o administrado. As regras devem ser condizentes para que o administrado possa praticar atos no processo administrativo. Então, esse informalismo visa atender o quê? Que as regras existam, mas que elas sejam simples, que elas sejam praticáveis por qualquer cidadão. Ou seja, não há aqui aquela complexidade de regras como existe no processo judicial. Então, quando a banca te falar que o processo administrativo é um processo com regras mais flexíveis, mais simples, que se adequem ao administrado, saiba que ela está falando de qual princípio? Do informalismo. Beleza? Então, oficialidade, verdade material, informalismo, e esse próximo princípio agora também é um princípio muito importante do processo administrativo e que você precisa diferenciar dos outros. Qual, professor? O princípio da chamada instrumentalidade das formas. Então, coloque aí, princípio da instrumentalidade das formas. Beleza, professor? Estou compreendendo que o meu processo administrativo ali deve se basear nesses princípios. Agora fala para mim, professor, qual é o conceito da instrumentalidade das formas? Gente, o processo, eu disse que ele é um instrumento. E esse instrumento visa atingir uma finalidade específica. Se durante o trajeto, ou seja, se durante a tramitação desse processo ocorrer algum defeito,
e esse defeito, porventura, não causar um prejuízo ao administrado ou à administração, saiba que, com base nesse princípio da instrumentalidade das formas, deve ser aproveitado esse ato praticado irregular. Ou seja, durante a tramitação, se ocorrer alguma irregularidade, e se ela não causar prejuízo, eu aproveito. Por que eu aproveito? Porque eu aproveito com base nesse princípio da instrumentalidade das formas. Eu vou buscar o fim que eu devo alcançar com o meu processo administrativo, sanando eventuais falhas do processo, para que eu tenha o quê? A seriedade processual, a economia processual, e que eu atenda esse princípio aqui. Então, resumindo, o princípio da instrumentalidade das formas, o processo deve atingir um objetivo. E caso haja alguma falha durante a tramitação até atingir o objetivo, essa falha, se não causar prejuízo, deve ser sanada. E esse conceito eu vou me referir ao princípio da instrumentalidade das formas. Tranquilo? De boa? Saiba que você poderá tirar qualquer dúvida, vai ser dado canais para você tirar dúvida, caso haja dúvida. Se não, dá uma parada no vídeo, volta ao vídeo, tenta rever, massificar e segurar cada conceito de princípio aqui. CESP cobrou recentemente aí no TJ Pará, diferenciando o que seria o princípio da oficialidade e o informalismo. Deu lá para você o artigo 2º da Lei 9784 e te perguntou qual era o princípio adequado. Então, segura essas informações. Ah, professor, mas eu li a lei e tem muito mais princípios que o que o senhor colocou no quadro. Massa, você está bem porque você está lendo a lei e você deve ler a lei, mas a gente está tratando desses que não são do cotidiano. Lá há o princípio da legalidade, há o princípio da motivação, do interesse público, da finalidade, ampla defesa, da proporcionalidade, ou seja, vários princípios que vocês vão estudar em uma aula específica de princípios, que vocês vão estudar, por exemplo, o princípio da motivação na aula de ato administrativo, ou seja, não vai ficar de fora o estudo desses princípios. Mas para a aula de hoje, eu elenquei esses 4, dei uma ênfase nesses 4, porque esses 4 estão caindo muito em prova. Tranquilo? Então veja, tu sabe já o que é o processo, tu sabe o que é o processo administrativo, tu sabe que em âmbito federal é regulado por essa lei. E sabe que esse processo deve atender princípios. E eu disse que o processo administrativo, além de atender esses princípios, deve atender às regras contidas na Lei 9784 de 99. Então, o que tu vai fazer? Tu vai puxar uma setinha aqui de princípios, vai puxar uma setinha e o raciocínio é o seguinte: esse processo deve observar princípios, bem como a aplicação do quê? Dessa lei 9784 de 99. As regras previstas nessa lei. Então tu vai colocar aqui, bem como a aplicação da lei 9784 de 99. Tranquilo? Então, agora, o que a gente vai fazer? Com esse conceito de processo, a gente vai agora desmificar, verificar quais são as fases do processo, verificar quais são as regrinhas contidas nessa lei, só que, como eu sempre digo nas minhas aulas, a gente vai focar naquilo que as bancas adoram cobrar. E você tem absoluta certeza que se você fizer direitinho, assistir às aulas, fazer o resumo no caderno, fazer as questões, saiba que você vai fechar a matéria direito administrativo. Então, dessa lei, a gente vai verificar quais são as regras aplicadas ao processo administrativo. Beleza? Então, eu disse que a lei 9784 de 99 é uma lei que regula o processo administrativo em âmbito federal. E essa ênfase não é à toa, essa ênfase já é uma questão de prova, então coloca assim no teu caderno. A Lei 9784 regula
o processo administrativo em âmbito federal. O que quer dizer isso, professor, que a lei regula em âmbito federal? O que quer dizer isso? O que vem a ser uma lei que regula em âmbito federal? Gente, quando você ouvir falar que uma lei é federal, saiba que essa lei se aplica somente à União. Então, tu vai colocar o seguinte, que a minha lei se aplica ao processo administrativo em âmbito federal, ou seja, se aplica somente à União. Isso aqui, gente, é diferente da chamada lei nacional. Tu vai colocar que isso é diferente de lei nacional. Qual a diferença, professor? De uma lei nacional para uma lei federal? A diferença é o seguinte: a lei nacional é aplicada a todas as unidades federativas, União, Estado, DF e município. Então, essa lei nacional, que lei nacional você pode apresentar como exemplo, professor? A lei de licitações, a lei 8.866 de 93, é uma lei nacional aplicada à União, aos Estados, ao DF e município. E isso é diferente da lei que a gente está estudando hoje, que é uma lei federal. É uma lei que se aplica somente à União. Tranquilo? Ah, professor, então nenhuma hipótese vai acontecer a possibilidade de aplicar a lei 9784 nos estados, nos municípios? Aí entra uma situação em que o STJ já se manifestou, dizendo o seguinte: quando no estado ou no município DF não houver uma lei própria de processo administrativo federal, pode se aplicar a lei 9784 de 99. Então, se a banca te falar, em nenhuma hipótese se aplica a lei 9784 aos estados e municípios, incorreta. Por quê? Já há uma jurisprudência do STJ falando que pode se aplicar aos estados e municípios quando não há lei própria nesse ente da federação. Beleza? Tranquilo? Já vamos ao próximo vídeo.